Vamos dar início à nossa quarta aula de álgebra linear 3. Dessa vez a gente vai focalizar um importantíssimo, central tema dos sistemas lineares, que está aí na seção 1.5 do livro-texto da professora Jéssica. Tá, a gente vai apresentar agora aqui, gente, uma forma geral do que é um sistema linear. Tá? Um sistema linear, ele se apresenta de uma forma genérica aí como você está vendo. São M equações lineares, tá? Repara que as variáveis, as incógnitas, né, estão somente na primeira potência, tá? E eventualmente multiplicadas por coeficientes, tá? Isso são equações lineares. Repare então que o sistema linear, esse sistema, né, geral aí, ele tem M equações e N incógnitas. A gente está tentando descobrir, tá? Dadas as quantidades A1, A2 e os Bs, conhecidos os A's e B's, a gente quer determinar quem são os X, ou seja, quem são essas N incógnitas que aparecem aí. Tá? Essa é a ideia de se resolver equações lineares em um sistema delas. É quando você quer a compatibilidade das soluções para todos eles simultâneos. Né? Vamos lá. Então, a gente vê que esses A são chamados de coeficientes, tá? Do sistema, e os B são chamados termos independentes. Tá? É fácil ver que a gente pode escrever, né, esse sistema como uma equação matricial, AX igual a B, tá, pessoal? Olha só, aqui, né? Onde A, né, vai conter exatamente esses termos aqui que são os coeficientes, tá? A11, A12, até 1N na primeira linha, A21, A22 até A2N na segunda linha, né? AM1, AM2 até AMN na linha M, última linha, emésima linha. Tá? Essa A é a chamada matriz dos coeficientes. A matriz X, tá? Que é a matriz das incógnitas, vai conter exatamente os termos que a gente quer encontrar. X1, X2 até Xn. Tá? Bom, vou apagar isso aqui que não é... Vamos lá. Aí, gente, olha só. Aqui a gente tem a matriz do termo independente, que contém os Bs. Ela é uma M por 1, tá? Contendo lá os termos independentes, B1, B2 até Bm. Tá? Então, assim se apresentam os sistemas. Aí é fácil ver que x multiplicado por A, né, e igualado com a matriz B, reproduz exatamente esse sistema aqui. Fica como um exercício para vocês fazerem isso, né? Simplesinho, né, gente? Vamos lá. Então, como é que a gente faz para resolver um sistema linear? Né? Como é que a gente busca soluções sistemáticas para ele? Né? Bom, um dos métodos mais importantes aí, é o método de Gauss-Jordan, tá? Baseado no escalonamento que a gente aprendeu na aula passada e que a gente já utilizou para encontrar a inversa de uma matriz invertível. Bom, para a solução do sistema a gente vai definir, tá? A matriz ampliada, tá? Isso vai facilitar as contas para a gente. O que é a matriz ampliada do sistema? A gente vai concatenar, né, a matriz A e a matriz B numa única matriz, que a gente vai chamar de ampliada. Tá? Então é simplesmente colocar a matriz A, um tracejado fino, né, e os termos da matriz B, do termo independente, juntas. Tá? A gente já vai ver nos exemplos aqui que vai ficar claro. Bom, vai ter o sistema linear, tá? Ele vai ter três possibilidades para o conjunto de solução dele. Não existem outras possibilidades para um sistema linear. Quais são elas? Bom, a primeira, que os matemáticos chamam aí de SPD, sistema possível e determinado. Eu não gosto muito dessas nomenclaturas que a pessoa fica tentando decorar e tal. Bom, o que significa isso é que você vai ter uma única solução, tá? Então, a primeira possibilidade é ter uma única solução. A segunda é quando você vai ter uma infinidade de soluções. A gente vai ver que elas vão se apresentar na forma de retas ou de planos. Tá? Essa infinidade não vai ser uma infinidade pulverizada pelos espaços afora. Não, elas formam estruturas muito bem comportadinhas. Isso aqui é legal dos sistemas lineares. Tá? Ou é uma única solução, que é um ponto, tá? Lá no Rn, né? Ou ela é uma reta, ou um plano, ou hiperplanos, como a gente vai ver mais adiante. Ou seja, essa infinidade de solução não é uma infinidade perdida no Rn afora. Elas formam estruturas lineares muito bem comportadinhas, como retas, planos e
subespaços de dimensão maior, como a gente vai ver mais adiante. Tá? E a terceira possibilidade é o sistema não ter solução. Tá? Ele é de uma determinada forma que não é possível se encontrar soluções simultâneas para todas as equações. Tá? E a gente diz que nesse caso é um sistema incompatível. A matemática chama isso SI, é um sistema incompatível. Tá? Ou seja, você não consegue encontrar soluções simultâneas para todas as equações lineares que compõem o sistema. A gente vai ver exemplos de como isso acontece. Bom, vamos seguir aqui. Como é que então é o método de eliminação de Gauss-Jordan? Como é que ele é baseado? Ele é baseado no seguinte. Você tem um sistema aqui, que é o sistema AX, tá, igual a B. Tem ali o sistema AX igual a B. E esse sistema AX igual a B, você então identifica a matriz dos coeficientes A e a matriz do termo independente B e cria aqui a matriz ampliada, tá? A concatenada AB. Logo após, você faz aquela ideia que a gente mostrou lá na aula passada, né, do escalonamento. A gente vai tentar encontrar a forma escalonada dessa matriz ampliada. Tá? Você vai fazer aquelas operações elementares, né, de tal maneira, naquela sequência daquele pseudocódigo que a gente falou bastante na aula passada, e vamos chegar até uma forma escalonada que eu chamo aqui de UC, tá certo? Que é a forma escalonada da AB. Tá? Essa aqui é a matriz ampliada na forma escalonada já. Tá? Você então termina de fazer o escalonamento e pronto, você tem aqui a forma UC. Aí você retorna, você cria novamente o sistema UX igual a C. Esse sistema ele vai ter uma resolução por substituição. A gente vai ver aqui os casos, como é que funciona isso. E a gente vai... Esse sistema UX igual a C, ele tem as mesmas soluções do AX igual a B. Por quê? Tá? Bom, vamos ver aqui. O método se baseia no fato de que dois sistemas linha equivalentes têm o mesmo conjunto de solução. Prove. Por que isso é verdade? Tá? Bom, você vai ver lá como é que você vai provar isso. Você vai mostrar que as operações elementares não afetam o conjunto de solução. Tá? Um probleminha para vocês fazerem aí. Tá? Prove isso. Prove que as operações elementares, troca de linhas, multiplicação de uma linha por um escalar não nulo, e aquela LI indo em LI menos K vezes LJ, são operações tais que não alteram o conjunto solução de um sistema linear. Tá? Então, uma vez que você obteve aqui a matriz na forma, o sistema na forma, digamos, escalonada, você vai resolver ele por substituição. Tá? A gente vai ver alguns exemplos como é que isso funciona. Tá? Esse sistema aqui, em tese, ele é mais fácil de resolver do que o AX igual a B, embora tenham as mesmas soluções. Tá? Você está migrando daqui do AX igual a B, entre aspas, difícil de encontrar a solução, para um UX igual a C, que tem as mesmas soluções do AX igual a B, só que, teoricamente, mais fáceis, tá? A solução de serem encontradas nesse segundo caso aqui. Bom, vamos seguir aqui com alguns exemplos, tá, gente? A gente vai ver como é que o método funciona legal, realmente vendo exemplos, tá? E vamos observar esses exemplos aqui em bastante detalhes. Bom, o exemplo 1, a gente apresenta esse sistema aqui, tá? A primeira equação, ó, 2x mais 4y menos 2z igual a 2, tá? A segunda, 4x mais 9y menos 3z igual a 8. E a última equação, tá? Menos 2x menos 3y mais 7z igual a 10. Tá? Então, na forma aqui de equação matricial, ficaria AX igual a B. Né? Tá? Aqui a gente já colocou a matriz ampliada, tá? Desse sistema. Ó, repara aqui os coeficientes, aqui o termo independente 2, 8, 10. Certo? E agora a gente vai escalonar. Eu peço que vocês confiram essas continhas aqui. Tá? Façam aí quando vocês estiverem assistindo a aula, dá uma pausa aí no vídeo, dá uma travadinha aí no vídeo e faz a conta aqui do escalonamento, que já faz um excelente exercício para vocês, tá? Então dá uma pausa aí e escalona. Bom, se eu não errei, tá? Vocês conferem aí para mim. Você vai chegar a essa forma escalonada aqui, tá? A gente vai ver que ficou nessa forma de escadinha aqui. Isso aqui vai ser uma beleza para a gente conseguir resolver ele por um método chamado de, que eu coloquei aqui, por substituição, tá? Substituição regressiva. A gente vai ver como é que funciona. Então vamos lá, vamos pegar esse sistema aqui, o x igual a c, tá? Aparece ele aqui, ó. Tá?
Repara que a gente pode fazer a substituição regressiva, como a gente fala. Ela começa da variável mais alta e vai voltando. Ó. Repara aqui, o z ficou fácil, tá? 4z igual a 8. Ó. Repara que nesse caso aqui, tá? O z é igual a 2, tá certo? Então, repara, o z igual a 2, eu pego esse z igual a 2 e vou substituir agora na equação de cima, tá? Substituindo z igual a 2 na equação de cima, eu tiro imediatamente o y, que também dá 2 nesse caso, tá? Então agora eu tenho z igual a 2 e y igual a 2, tá certo? E vamos substituir na primeira equação, tá? O y igual a 2 e o z também igual a 2, tá? Então na equação de cima isso mostra que o x é menos 1, tá? Repara que você não tem liberdade na escolha de z, z só pode ser 2. Uma vez que z é 2, o y também só pode ser 2. E uma vez que z igual a 2 e y igual a 2, não resta outra opção ao x que não ser o número menos 1. Tá? Então, você vê que essa solução é única. Tá? Aqui está o conjunto de solução com o ponto solução. Tá? Só tem um ponto no R3 que é a solução dele, que é o menos 1, 2, 2. Tá certo? E, bom, vamos lá, gente. Olha, nunca confie no resultado preliminar oriundo de cálculos, tá? Porque a gente comete erros. Mesmo os algoritmos para o computador podem estar errados. O computador pode dar uma flutuada, enfim, pode, né? Claro que aqui é um algoritmo simples, muito difícil estar errado, mas faz parte da resolução de qualquer problema, não só em álgebra linear, mas em qualquer problema, você verificar, né? Ou sempre confira os resultados substituindo no sistema, tá? Então eu colocaria lá o menos 1 no lugar do x, o 2 e o 2 no lugar do y e 2 no lugar do z também, nas equações aqui do sistema e verifica realmente se todas elas são satisfeitas simultaneamente, tá? É importante fazer essa verificação. Eu sei que aqui é um caso bem facinho que provavelmente a gente não errou, tá? Mas é importante você estar sempre verificando os seus resultados, tá? A gente não pode confiar no cálculo. Os cálculos sempre são contaminados por alguma forma de erro, tá? De probabilidade de se errar, né? Eu quero que vocês também confiram uma coisa aqui comigo. Repara que nesse caso, que foi uma única solução, repara que o posto da matriz ampliada é igual ao posto da matriz dos coeficientes A. Repara que a matriz dos coeficientes aqui em cima, você está vendo, aqui tem o posto 3, tá? E a matriz ampliada também tem posto 3. Tá? E nota que o sistema é 3 por 3. Então, toda vez que você tem o posto da ampliada igual ao posto da matriz dos coeficientes igual ao número de colunas, tá? No caso aqui 3, você tem uma única solução. Então, essa é a prescrição para que a gente tenha uma única solução. Então, esse sistema aí, tá? De única solução é o SPD lá dos matemáticos, eles adoram esses termos. Tá? Vamos então, gente, agora passar para um outro exemplo, onde a gente agora vai ver uma infinidade de soluções, tá? Esse exemplo é interessante, tá? Conjunto de solução tem uma infinidade de soluções. Vamos analisar com calma como é que ele funciona. Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui o nosso exemplo 2. Aqui nós temos esse sistema aqui, ó. Ele tem 3 equações e 4 incógnitas. Então repara a primeira equação. A primeira equação está dizendo que x mais 3y mais 0z, de fato o z aí não aparecia, tá? Eu coloquei 0z só para lembrar que o fato de o z não estar aparecendo significa que ele está multiplicado por 0, né? Repara que aqui na frente também, ó, eu poderia ter colocado 0x mais 0y, não coloquei, tá? Poderia ter colocado 0x mais 0y, tá? Se você colocar ou não colocar, não tem problema, tá? Então, 3 equações a 4 incógnitas. Repare que aqui eu tenho que resolver para x, y, z e w. Tá aqui, né, a matriz ampliada. Eu peço que vocês confiram, sempre confiram minhas aulas, tá? O professor erra bastante em aula. A gente tem muita confiança de que não vai errar, mas às vezes erra. Então tá aqui ó, a matriz dos coeficientes, tá? E a matriz do termo independente concatenadas aqui nessa matriz ampliada. Tá? E, novamente, dá uma pausada aí no vídeo, tá? Dá uma pausada aí e faça o escalonamento, tá? Verifique que realmente dá esse lado direito aqui, tá bom? Aqui a nossa matriz U e a nossa matriz C, né? Levando aquele sistema UX igual a C. Repara que aqui a última equação foi anulada, né? Repara que o que acontece? Significa que a terceira equação, a mensagem dela não traz novidade nenhuma.
do que tinham as duas primeiras. É por isso que ela sumiu com o método de escalonamento. O escalonamento ele faz essa mágica. Ele elimina o que está sendo repetido, diga, uma mensagem repetitiva. E vê aí que no caso ela sumiu completamente, porque a mensagem que ela passava, no fundo, era uma mistura da mensagem que já estava na primeira e na segunda. Por isso que ela foi totalmente eliminada. Ela era desnecessária, digamos assim. É chover no molhado. Então ela sumiu, providencialmente, deixando a gente só com duas equações, tá? Mais interessantes. Repara que nesse caso, gente, o posto da ampliada é 2, tá? Tem 2 pivôs aqui depois que você escalona, tá vendo? E o posto da matriz dos coeficientes também é 2, tá? Então, esse caso aqui, o posto é 2, mas não é 4, tá? Então, nesse caso, pessoal, olha só, você tem 4 incógnitas, ou você só tem 2 equações para estar equilibrando aí essas incógnitas. Então, o que vai acontecer é que essas 2 equações independentes, tá? São 2 equações independentes. Repara que você tinha 3 equações, mas uma era, entre aspas, dependente, foi eliminada. Tá? Então você só tem 2 equações independentes. Essas 2 equações independentes vão ser capazes de determinar apenas 2 incógnitas. Tá certo? Outras 2 incógnitas vão ficar livres. Tá? E essa liberdade na escolha dessas incógnitas é que vai fazer que o conjunto de solução tenha uma infinidade de soluções possíveis. Vamos ver aqui. Então, como a matriz é 3×4, ela tem 4 incógnitas. Tá? Então, como o número de incógnitas, tá, que pode ser determinado é somente 2, porque o posto é 2, vão ter 2 incógnitas que vão ser, que eu vou chamar de variáveis livres, tá certo? Então, como é que a gente escolhe as variáveis que eu vou chamar de básicas e livres? As básicas são as que correspondem à presença do pivô na coluna dela, né? Repara que a coluna 1 é a coluna do x. A coluna 2, vou escrever aqui, ó, a coluna 1 é a coluna do, olha aqui, do x. A coluna 2 é a coluna do y. A coluna 3 é a coluna do z e a coluna 4 é a coluna do w. Então, repara que eu tenho o pivô na primeira coluna e na terceira. Então, essas 2 variáveis, x e z, são as variáveis básicas que o nosso algoritmo aqui vai determinar, tá? Em função das livres, que eu vou escolher como sendo a y e a w, ou seja, as colunas sem pivô. Tá? Colunas sem pivô. Tá? Então, qual é a ideia? A ideia aqui, a gente não tem como fazer aquela substituição regressiva como a gente viu no caso anterior. A gente vai fazer algo parecido, tá? Só que mantendo as variáveis livres como parâmetros que podem assumir quaisquer valores reais. Então, repara como é que eu faço aqui. Ó. Eu pus aqui no lado direito o sistema ux igual a c. Mas repara que eu fiz uma introdução aqui. Ó. A primeira equação, tá? Vamos comparar com a matriz aqui em cima. Ó. Aqui está a primeira equação. Ó. X mais 3y mais 2w. Ó. Nota que eu já eliminei aquele z lá para ele não encher o saco aqui. Igual a 1. Agora, viria agora a y. Tá? Repara que y é uma variável livre. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui y igual a alfa. Onde alfa é um número real. Tá? Ele pode assumir qualquer valor real. Eu estou dizendo que ela é livre. Y igual a alfa. Aí vem a outra equação para z. Então, ela é z mais 4w igual a 6. Então, eu coloco ela aqui. Z mais 4w igual a 6. Na sequência, viria a outra variável w. Ela também é livre. Então, eu coloco w igual a beta. Tá certo? Que é um outro parâmetro real. Tá? Alfa e beta são parâmetros reais. Isso aqui vai dar origem à equação paramétrica. Tá? Então, repara aqui, gente. Ó. A gente vai escrever, então, as básicas em função exclusiva das variáveis livres. Essa é a ideia que vai colocar o conjunto de solução de uma maneira muito apropriada para a álgebra linear 3. Tá? Então, a gente vai escrever as básicas em função exclusiva das variáveis livres. Repara, então, aqui como é que eu fiz. Ó. Isso aqui gera o que eu chamo de forma paramétrica. Solução geral na forma paramétrica. Então, repara aqui como é que fica. Ó. Vê de baixo para cima para a gente ver. Ó. W igual a beta, Z igual a 6 menos 4 beta. Tá certo? Menos 4W mais W é beta. Então, ó, Z igual a 6 menos 4 beta. Y igual a alfa, né? Tá ali. Y igual a alfa. E o X vai ser 1 menos 3 alfa menos 2 beta. Tá?
ok? Então você vai ter que trabalhar para colocar as variáveis básicas, aqui no caso x e z, né, exclusivamente em função das livres. E aqui a gente conseguiu, ó, alfa e beta. Tá? Aqui beta. Aqui. Você vê que o lado direito aqui depende somente das variáveis livres, tá? Dos parâmetros alfa e beta, digamos assim, que podem assumir quaisquer valores reais. Eles não, tá? Não tem restrições sobre eles. A z e a x vão assumir uma infinidade de valores, mas sempre, digamos, modulados por essas proporções que estão aqui, né? 1, menos 3, menos 2, 6, menos 4, aqui, tá? Sempre modulados por esses números. Bom, uma forma apropriada, mas muito apropriada mesmo, gente, é a gente fazer um tipo de fatoração vetorial nessa equação aqui, ó, tá? Nessa paramétrica aqui. Vamos fazer uma espécie de fatoração vetorial. Olha só como é que eu faço, ó. Vamos reparar aqui. Ficou um pouco, não sei se eu consigo encolher aqui um pouco essa página, gente, para caber tudo aqui no... Aqui. De repente... Aqui coube tudo numa página. Ó. Então repara aqui nessa equação, pessoal, olha só. Eu posso fazer essa fatoração. Ó. Primeiro os termos que não dependem dos parâmetros. Tá? Repara aqui, ó, 1 na primeira equação, 0 na segunda, tá? 6 na terceira e 0 na quarta. Tá? Essa parte aqui, tá certo? Não depende dos parâmetros. A gente vai fazer uma análise sobre isso aqui já já. Agora o que dependeria do parâmetro alfa, tá? Repara, o que dependeria do parâmetro alfa, fazendo uma fatoração, né? Fatoração vetorial. Olha só. Então, menos 3 na primeira equação, 1 na segunda, 0 e 0 na terceira e quarta. Tá? Não aparece o parâmetro alfa nem na terceira, nem na quarta equação. Agora vamos para o parâmetro beta. Então, botando o beta em evidência, ó, repara que na primeira equação ele aparece com coeficiente menos 2, na segunda ele não aparece, na terceira aparece com o coeficiente menos 4 e na última ele aparece com o coeficiente 1. Tá? Então está aqui ó, o conjunto de solução de uma forma bastante apropriada, tá? Na forma vetorial paramétrica. Lembrando que alfa e beta pode assumir quaisquer valores reais. Então repara, gente, como é que eu vou aqui tá encarando o conjunto de solução? Ó, eu vou substituir valores arbitrários de alfa e beta e com isso eu vou obtendo soluções diferentes. Repara que se eu colocar alfa igual a 0 e beta igual a 0, eu já tenho uma solução aqui, ó, 1060. Tá? Isso é uma solução possível, tá? Com alfa e beta igual a 0. Mas eu vou poder ter quaisquer valores para alfa e beta. Eu posso colocar alfa igual a 1, beta igual a 0. Aí nesse caso a solução seria menos 2, 1, 6 e 0. Tá? Ou seja, você escolhendo aí arbitrariamente os valores de alfa e beta, né? Podendo escolher eles quaisquer reais possíveis, né? Quaisquer pares de reais, você vai obtendo aí a infinidade de soluções desse conjunto. Eu vou me antecipar que é uma coisa, tá? Esse conjunto aqui, lá no R4, ele é um plano. Depende de dois parâmetros, dois vetores. A gente vai ver isso depois, tá? Se dependesse de um parâmetro, seria uma reta. Dependendo de dois parâmetros, ele é um plano. Ele é um plano que mora lá no R4. A gente não tem como visualizar isso, porque a nossa mente só consegue, digamos, fotografar o R1, o R2 e o R3. A gente não tem capacidade, digamos, de idealizar assim uma picture, né? Um retrato do que seria o R4. Tá? Mas, seja lá o que for, esse conjunto de solução aí seria alguma coisa como se fosse um plano que mora lá no R4. A gente não consegue fazer uma imagem mental disso, mas a gente consegue fazer a conta. E está aí. Tá? Repara que ele depende de dois parâmetros, um plano, portanto, lá num espaço quadridimensional. Tá? Vamos analisar um pouquinho. Então, esse conjunto de solução. Repara que esse primeiro termo aqui, ó, que não depende dos parâmetros, eu chamo de XP. Ou seja, uma solução particular do sistema X igual a B. Tá? Isso aqui é uma solução particular do sistema. No caso aqui, é quando eu escolhi alfa e beta igual a 0. Tá? Se eu escolher alfa e beta em outros valores, vou obtendo toda a sequência de soluções particulares. Agora, esse pedaço paramétrico aqui, gente,
ele é o que eu vou chamar de solução geral da equação homogênea. Eu quero que vocês façam como tarefa agora, pegar esses dois vetores aqui, do coeficiente alfa e do coeficiente do parâmetro alfa e do parâmetro beta, e substituam na equação e vejam que eles não são soluções, eles são soluções da equação homogênea, ou seja, ax igual a zero. Tá? Depois a gente vai analisar, na próxima aula, um pouco mais a geometria desse problema. Tá? Eu quero que vocês substituam isso, multipliquem por A e vejam que dá zero, não vai dar o termo B. Ou seja, esses dois caras sozinhos não são soluções da ax igual a B. Eles são soluções da equação homogênea associada, tá? Quando você coloca x igual a zero. Tá? Ou seja, eles formam lá, digamos assim, a inclinação do plano. Eles dão a inclinação do plano. Tá? Eles são guias que te dão a inclinação desse plano aí, onde estão contidas todas as soluções. Então, vamos lá. Depois eu vou desenhar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Vamos verificar. Verifique as soluções aí substituindo, tá? Outra observação que eu quero fazer também é que o sistema homogêneo ele tem pelo menos uma solução, tá? Ele tem pelo menos uma solução, que é o nulo, né? Ele tem pelo menos a solução nula, tá? Bom, vamos ver o outro exemplo aqui, pessoal, que é o exemplo, o terceiro exemplo, tá? Esse terceiro exemplo, nós temos aqui um sistema com 3 equações a 3 incógnitas, tá? Tá ele aqui, x mais 2y mais 3z igual a 3, 2x mais 3y mais 8z igual a 4, 3x mais 2y mais 17z igual a 1. Tá? Vamos fazer a mesma sequência, tá? A gente já sabe, matriz ampliada, escalonamento. Eu peço que vocês pausem aí o vídeo e confiram o escalonamento. Tá? E vamos reparar uma coisa bizarra que acontece nesse exemplo aí. Ó. Repara que aqui, quando a gente fez o escalonamento, a última linha da matriz A ficou zerada, tá? Mas da matriz AB não. Então repara que o posto da AB aqui, tá certo? O posto da matriz ampliada é 3, tá? Mas o posto da matriz dos coeficientes é 2. Quando isso acontecer, o sistema é impossível, tá? Quando isso acontecer, quando o posto da ampliada for diferente do posto da matriz dos coeficientes, o sistema é impossível, tá? O sistema é impossível. Vamos ver por que aqui, ó. Repara a última equação. Ela pode ser escrita assim, ó, 0x mais 0y mais 0z igual a 19. Isso é uma impossibilidade matemática, tá? Os matemáticos dizem que essas equações, então, elas são incompatíveis. Elas não conseguem ter um conjunto solução, tá? Simultâneo. Tá? Elas possuem conjunto soluções, cada uma da equação independentemente, mas que não tem nenhum ponto coincidente entre si. Tá? A gente diz que eles são incompatíveis. O método de escalonamento, digamos assim, ele leva você para um beco sem saída, digamos assim. Ele explicita a incompatibilidade, tá certo? Ele torna a incompatibilidade explícita, manifesta. Tá? Então, outra vantagem do método de escalonamento, o método de Gauss-Jordan, é explicitar a incompatibilidade dos sistemas. Aqui nessa última linha isso fica muito visível, né? 0x mais 0y mais 0z, inclusive você pode até apagar isso daqui, né? Poderia só colocar 0z igual a 19. É completamente impossível, você não tem nenhum número real que multiplicado por 0 dê 19, tá? Uma impossibilidade matemática. Tá? Então o sistema é incompatível. Tá? Vamos lá. Como é que fica então o esquema geral dos sistemas lineares, gente? Ele fica assim, ó. Se você tem um sistema, tá, linear do tipo ax igual a b, onde A é m por n, tá? Ou a matriz das incógnitas, n por 1, e a matriz do termo independente, m por 1. Tá? Então, a gente tem lá os 3 casos, tá? Uma única solução, tá? Quando você tiver o posto da ampliada igual ao posto da matriz dos coeficientes igual a n, ou seja, a gente fala em posto maximal, tá? Posto é um número de incógnitas. Então, todas as incógnitas ficam determinadas. Não tem variáveis livres, ó. Não tem
variável livre. Não tem variável livre. Todas as variáveis ficam completamente determinadas. Cada equação determina uma incógnita e você fecha o sistema numa única solução. Tá? Então, uma única solução. Já no segundo caso, repara como é que fica. Ó. Você tem o posto da matriz ampliada igual ao posto da matriz dos coeficientes, porém ele é menor do que n. Tá? Então, nesse caso, vão existir n menos posto de A, tá? Variáveis livres. Variáveis livres. Ou seja, elas vão poder estar assumindo valores reais, tá certo? Por isso, valores reais arbitrários, e por isso elas vão poder ter uma infinidade de soluções. Se você tem uma variável livre, a solução tem a geometria de uma reta, digamos assim. Se você tem duas variáveis livres, a solução tem a geometria de um plano, e assim por diante, tá? Então, o número de variáveis livres, né, lembrando aqui, é sempre n menos posto de A. E no último caso, pessoal, a gente tem a matriz, o posto da matriz ampliada diferente do posto da matriz dos coeficientes. Esse é o caso, então, onde o conjunto solução é vazio, tá? Esse sistema é incompatível. As soluções de cada equação não coincidem em nada, tá? São totalmente incompatíveis, tá? É um caso onde a solução para o sistema é impossível. Bom, o esquema é bem simples, tá? Vamos agora fazer dois probleminhas aqui, tá? Antes da gente exercitar a lista 2 aí, que eu já vou mandar para vocês daqui a pouco. Tá? Eu quero que vocês respondam aqui, ó, sim ou não, e justifique, tá? Justifique a sua resposta. Um sistema 4x7, tá? Com 4 equações e 7 incógnitas, pode ter uma única solução? Sim ou não? Justifique. Um sistema 7x4 pode ter posto 5? Sim ou não? Justifique. Bom, agora para vocês pensarem um pouco aí em casa, tá? Para meditar um pouquinho aí. Bom, um sistema do tipo impossível, tá? Um sistema impossível, ele teria alguma importância? Por que a gente está falando deles aqui, né? Por que se preocupar com um sistema linear que não tem solução? Tá? Será que é isso mesmo? O que eu penso sobre isso, né? Será que, de fato, qualquer sistema, qualquer equação, de fato, certo? Será que, na prática, elas têm solução? Né? Vamos lembrar uma coisa que vocês já estudaram lá, por exemplo, isso aqui, ó. Imagina que vocês conhecem lá a equação de Newton. Uma força, tá, igual a massa vezes aceleração. Certo? Força igual a massa vezes aceleração. Vamos supor que você coloque aqui numa reta. Nossa, isso aqui seria linear, né? Vamos supor que você coloque aqui numa tabelinha. Tá? O Newton deve ter feito isso lá em 1600 e caquerada. Provavelmente o que ele fez foi isso aqui, né? Ele aplicou forças, né? Diferentes no mesmo corpo, né? E ele foi, digamos, né? Marcando pontos, né? E aí ele concluiu que esses pontos estavam mais ou menos numa reta. Mas vocês acreditam que uma experiência bem certinha vai conseguir colocar todos os pontos numa reta? Você acha que você for para o laboratório, você vai conseguir colocar eles numa reta direitinho? Sim ou não? Fica para vocês meditarem. Então tá, gente. Ó, na próxima sessão eu vou mandar aqui um pouquinho da interpretação geométrica aí do sistema, tá bom? Um abraço a todos aí. Bom estudo, tá? E vamos começar a fazer os exercícios de sistema aí da lista 2, tá bom? Beleza, gente. Um abração.